Olá amigos, já estamos de volta ao Brasil e agora com um pouco mais de antecedência para poder organizar a Campal e fazer uma das melhores campais para a honra e glória de Deus. Viemos fazer os últimos ajustes para a Campal de 2025 e Deus foi tão maravilhoso que nos deu muitas surpresas. Aqui descobrimos que o auditório central já está com ar-condicionado, alguns prédios foram reformados, a grande maioria com Wi-Fi. E surgiram 30 vagas a mais para a acomodação privativa, que já estavam esgotadas. Então não perca tempo, faça o mais rápido possível, garanta já a sua vaga. Muitas pessoas têm perguntado se nós vamos ter os estandes esse ano. Sim, nós vamos ter os estandes. E nós pedimos para que você que tem o interesse de fazer uma exposição ou venda aqui na nossa Campal, que mande o seu interesse então através do nosso WhatsApp, 19 99870 4871, para que a gente possa informar você como que você pode fazer essa aplicação. Uma das novidades que nós temos para esse ano é que se você trouxer um amigo não adventista, você vai ter um desconto e o seu amigo também vai ter um desconto. Entre em contato conosco no nosso WhatsApp para saber mais a respeito desse plano. Em breve teremos mais informações sobre a Campal. Lá na aba FAQ, você vai encontrar muitas informações que você precisa para chegar aqui, condução, locomoção, os aeroportos mais próximos, como você chegar aqui no local da instância Árvore da Vida. Se você tiver mais dúvidas, pode nos perguntar também no nosso WhatsApp. Nos ajude a divulgar essa Campal. Ela será uma bênção e você não vai se arrepender. 17 a 21 de abril de 2025, aqui na instância Árvore da Vida. Então, não deixe para depois. Faça já a sua inscrição. Você não pode perder este evento. Que Deus abençoe e nos vemos em breve. Olá, bem-vindo a mais um episódio de E aí, professor? Oi, Walter. Oi, Martin. Bom, pelo menos seu sorriso me diz que você não está do jeito que você respondeu. Bem, eu estou melhor do que você imaginava, certo? Estou muito feliz em ouvir isso. Você pode me dar detalhes? Bom, você não falou recentemente em um sermão sobre sorrir? Onde você fez mesmo esse sermão sobre sorriso, os músculos do rosto? Sim. Bom, vamos iluminar os sorrisos com todos os músculos. Isso, vamos usar os músculos que temos. Hoje falaremos sobre relevância. Você pode incluir muita coisa na relevância. Basicamente, você pode criar esse título e falar sobre muitas coisas. Mas queremos falar sobre coisas relevantes. Sim, coisas importantes e relevantes. Sim, que realmente importam. Bom, vamos começar então? Vamos orar antes, né? Claro. Nosso Pai Celestial, mais uma vez é um assunto importante. Pedimos que o Senhor nos abençoe essa conversa, ilumine a mente de todos, inclusive a nossa, e nos guie através dela para que o seu nome seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Relevância. Esta relevância jamais deixará de existir. Este assunto é relevante já há 6.000 anos. Não é mesmo, Martin? E antes disso, por uma eternidade. Portanto, a relevância deste assunto jamais vai acabar. E sempre que as pessoas abandonam o caminho da relevância,
elas passam por momentos muito difíceis. Precisam ser conduzidas de volta ao caminho da relevância. E assim por diante. Então, na verdade, o que você está dizendo é que a palavra relevante está atrelada à palavra lembre-se. A relevância da qual vamos falar hoje é a centralidade de Cristo. Há uma tendência no mundo de rejeitar a pedra fundamental. Os sistemas religiosos do mundo colocam a tradição no lugar da pedra angular. Alguns deles chamam pelos mesmos nomes. Mas será que conhecem a relevância das alegações? Porque existe um reino, certo? O reino não é deste mundo. Se você foi redimido pelo sangue do Cordeiro, então você se torna um súdito desse reino. Você pode até estar neste mundo, mas não é dele. Agora, se olharmos para os tempos em que vivemos, somos levados a considerar que a Babilônia está prestes a cair. Não é essa a mensagem do segundo anjo? Não há uma repetição disso em alto e bom som no capítulo 18 de Apocalipse? Saiam dela, povo meu, para que não façam parte das suas pragas e dos seus pecados? Bem, Martin, houve uma época em que o rei Belsazar estava dando uma festa e seu reino naquela noite estava prestes a cair. Ele estava prestes a morrer. E uma mão apareceu e escreveu na parede. Ele não tinha a mínima ideia do que se tratava aquilo. Ele sabia que era ameaçador e seus joelhos bateram um contra o outro, mas ele não sabia o significado daquilo. Eu receio, Martin, que a esmagadora maioria das pessoas hoje não tem a menor ideia do que significava aquele escrito na parede. Então, por que aquilo foi escrito? Qual foi o ato final da apostasia dele? O rei ordenou que trouxessem os cálices. De Deus. Sim, os cálices de Deus, do templo. E colocou neles vinho comum. Martin, você não pode servir vinho comum nas taças do Senhor. Não. Será que há algum lugar na Bíblia que fala sobre o vinho da Babilônia? Sim. Em Apocalipse. Os reis não bebem desse cálice e ficam bêbados? Isso é Apocalipse, 100%. E o que é que eles estão bebendo? É o vinho da falsa doutrina. E seria possível que cristãos bebessem do vinho desse cálice da falsa doutrina, ao mesmo tempo em que afirmam ter o cálice do Senhor? Você acha isso possível? Bem, a Bíblia disse que isso aconteceria. É o que está escrito lá. Agora, por que essas pessoas não sabem o que está escrito na parede? Tiveram que chamar alguém para interpretar aquilo? Um profeta. Um profeta. Tiveram que chamar o velho Daniel, né? Diga-me, o que significa isso? Mene, mene, tekel, ufarsim. O que significa? Porque eles não tinham ideia que a Babilônia estava pesada na balança. Em outras palavras, havia sido julgada. Onde ocorreu esse julgamento? No céu? Oh, um julgamento no céu. Isto não está soando familiar, Martin? Eu gostaria que sim. E se não, é hora de estudar, hein? Muito bem. Muito bem. As pessoas olharam para aquela escrita na parede e disseram: o que é aquilo? Eu acho que há pessoas na igreja, mesmo entre aquela que guarda os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus... deixa eu reformular isso. Que acham que guardam os mandamentos e que não se apegam ao testemunho de Jesus, elas certamente não conseguem ler o escrito na parede, né? Não, porque ignoram o testemunho. O que está escrito na parede, eles não têm ideia. Além disso, caso queiram mesmo um profeta, são mais como aquele cara que disse: ah, eu tenho 400 profetas aqui. Mas aí o outro disse: mas não tem um de Deus? Sim, existe um, mas eu odeio ele. Sim, porque ele fica falando mal de mim. Pois é, ele diz o que eu não quero ouvir.
Martin, se não compreendermos os sinais dos tempos, nunca leremos o que está escrito na parede. E se não ouvirmos e não prestarmos atenção no que os profetas têm a dizer, jamais entenderemos. Isso é muito importante. Portanto, estamos vivendo em tempos muito difíceis. E quais são os problemas? Será que a mensagem sobre a centralidade de Cristo ainda é relevante? Sem dúvida que é. Mas e os acordos de Abraão? É justamente por isso que ainda é importante. Porque tudo vai começar a parecer muito bom. O que está faltando nos acordos abraâmicos? Cristo. Ah, Eles se centralizam em Abraão, sim, mas Cristo não está lá. não. Um dos três diz que está lá, mas fez uma aliança com outros dois que não têm a Cristo. Duas das partes negam completamente a Cristo e a sua expiação. E veja, os cristãos, que são justamente aqueles que deveriam estar alinhados com a centralidade de Cristo, até o momento o colocaram de lado. Jesus não está com eles. Muito bem. Posso te fazer outra pergunta? Quantos problemas o mundo está enfrentando atualmente? Ha! Será que são muitos, Martin? Olha, na verdade, não são tantos assim, porque hoje eles têm um salvador, acharam para eles um pacificador. Sim, dizem que ele é um pacificador. Mas por que então os reis do mundo estão tendo reuniões secretas, tentando descobrir por que eles não foram convidados para a mesa? Há tantos problemas que é impossível resolver. Mas, Martin, não dá para concentrar-se em apenas um e fazer desse problema a missão da sua vida? Hã? E o que dizer das pessoas famintas do mundo? Não é o nosso dever sermos gentis com as pessoas famintas do mundo? Claro que é. Sim, nós fazemos o que podemos. Ok. Mas, indo mais além, não apenas os famintos, mas todos os moradores de rua do mundo? E quanto àqueles que não são moradores de rua, mas são pobres? E quanto às pessoas doentes? E as convulsões sociais, desastres climáticos? E quanto aos desastres climáticos? E quanto a Gaza? E quanto ao Sudão? E quanto à Ucrânia? A África do Sul. E quanto à África do Sul? Sim, nós aqui temos a questão do racismo. E quanto às brigas religiosas? E o que dizer do movimento woke? Você não devia falar disso aqui, Martin. Seremos desmonetizados. Muito bem, então você diria que há muitas tendências que podemos seguir? Claro. Muito bem. Agora, a centralidade de Cristo. Quando Cristo andou nessa terra, ele era um espinho na carne de alguns? Sim, claro. Não foi por isso mesmo que ele acabou com uma coroa de espinhos? Você sabia que isso foi uma coroação sem que ele soubesse? Sim, sim. Toda a cerimônia, basicamente. Foi uma coroação. Muito bem. Então, quando ele ressuscitou, ele foi para o céu. E os discípulos foram inflamados pelo Espírito Santo. Eles eram populares? Não, pagaram com suas vidas. O Herodes não quis agradar os fariseus, colocando alguns na prisão e matando outros? Sim. Os fariseus adoraram isso. Muito bem. E quanto a que eles estavam em desacordo? Não era com relação à centralidade de Cristo? Não era esse o cerne do embate? Sim, eles disseram a Pedro para não pregar nesse nome. Exato. E os reis do mundo, a Bíblia diz que eles estavam dispostos contra o Messias? Sim. Os reis se uniram contra Jesus. Falamos sobre isso da última vez. Os reis se uniram contra Cristo.
E a Bíblia diz que no final os reis do mundo também se reunirão para a grande batalha. Eles reunirão suas forças no fim dos tempos, mais uma vez, para se posicionarem contra ele, só que na forma do povo que representa Cristo. Não é o que a Bíblia diz? Ok. Aqui vai outra pergunta. Se Cristo é o ponto central em torno do qual todas essas controvérsias acontecem, você não acha então que as igrejas, as grandes igrejas especialmente, estarão de alguma forma envolvidas nessa discussão? Claro que sim. Não é? Tem que estar. Especialmente quando você chega lá em Apocalipse, que diz que o protestantismo apóstata se unirá. Isso mesmo, eles todos vão se unir. Vamos falar do protestantismo. Quando Cristo foi removido, sutilmente, para que ninguém percebesse, e um pontificado terreno foi colocado em seu lugar, para que as pessoas olhassem para esse pontificado em busca de orientação, ao invés da palavra de Deus, isso se tornou um ponto de discórdia? Sim. Esse não era um dos bordões da Reforma Protestante? Sola Christus? Somente Cristo e Cristo somente? Muito bem. E não era um ponto de discórdia o fato dele estar vivo? O que faz da missa uma coisa completamente inútil? Afinal, para que ter uma missa de morte contínua se ele já foi sacrificado de uma vez por todas? Por que você precisaria de um intermediário como a figura de um padre, uma vez que Cristo uniu os homens a Deus, nos dando acesso direto ao trono de Deus por meio de Cristo? E esses foram os pilares da reforma, quando o protestantismo foi criado. Esses foram os pilares do movimento. Muito bem. Portanto, aconteceram lutas justamente por causa da centralidade de Cristo. E será que os reformadores identificaram o papado como sendo o anticristo? Sim. Talvez um ou dois deles, né? Não. Todos. Todos os reformadores. E baseados em quê? Na Bíblia? Na Bíblia. Muito bem. Então, você diria que naquela época do declínio do reino judeu, antes de sua destruição, Cristo era o eixo em torno do qual tudo girava? E a destruição de Jerusalém foi um resultado direto da rejeição de Cristo? Sem dúvida. Porque todo o sistema judaico foi construído em torno do Messias. Todo o sistema de sacrifício apontava para ele. Sim, mas eles o rejeitaram. Graças a Deus, nem todos. Sim. Muito bem. Você acha que o mundo cristão pode chegar ao mesmo ponto por uma questão de conveniência? Sim. E isso também é bíblico? Isso também é bíblico. Ok. Então, houve guerras travadas por causa dessa centralidade? Muitas. Muitas guerras. Eu nem sei. Quanto sangue foi derramado devido à centralidade de Cristo? Muito, não é? Milhões. Muito bem. Mas isso até agora é só um pequeno contexto. Veja, eu acho importante que você tenha falado sobre isso. A importância dessa questão tem que ser percebida. Porque, pelo que vamos falar agora, sempre voltamos à questão de quão importante é a relevância da centralidade de Cristo. Muito bem. Veja, eu não quero me alongar nesse ponto, mas quanto esse ponto da centralidade de Cristo estava envolvido na reforma? Será que foi apenas uma questão de colocar Jesus de volta no centro das coisas? Ou também de rejeitar tradições pagãs espúrias que tornaram o cristianismo sem sentido? Foi todo um sistema, na verdade, que se volveu contra eles para defender essas tradições pagãs. Será que podemos orar pelos falecidos? Não. Então podemos orar para os santos e Maria? Não. Isso então não é falar com mortos? 100%. Não é algo que Deus proibiu totalmente? Completamente. Muito bem. Então não é só questão da missa, é todo o sistema.
Segundo esse sistema, quantos mediadores existem? Ora, centenas? Centenas, talvez milhares. E a Bíblia diz que há apenas um intercessor. Então isso tudo é meio confuso, não é? Muito bem. O que eu estou dizendo, ou o que eu estou tentando dizer, é que essa centralidade, esta relevância, nunca terminou. E sempre esteve sujeita a ataques e guerras. Claro. Agora, quando os reformadores tinham claramente definido quem era o anticristo e por quê, e não somente por causa das doutrinas, mas pelas claras diretrizes proféticas da Bíblia. Claras. Será que poderia ser imaginado que eles dariam as costas a essa visão para passarem a adotar justamente a doutrina espúria e falsificada? Não daria para imaginar. Ninguém achava que isso ia acontecer. E o que dizer do preterismo e futurismo dessas doutrinas jesuítas? Foram inventadas para a Contra-Reforma. Elas não fazem nenhum sentido bíblico. Na verdade, elas são baseadas em nada além de desinformação. Elas não podem ser sustentadas com a Bíblia, apenas por meio de sermões gritados e falsos. E música, tambores, bateria, tudo para substituir o pensamento cognitivo. É a única maneira de convencer as pessoas. Isso não significa, então, uma rejeição total de Daniel capítulo 2, e o capítulo 7, o 8 e também o 9? Sim. Isso não significa uma rejeição total da visão dos reformadores de Apocalipse capítulo 13? Pelo menos com relação à primeira parte, porque a segunda nem estava lá quando a reforma estava em andamento. E quando ela faz isso, significa que o anticristo, na verdade, pode mudar. Pode se tornar uma coisa ou outra pessoa. Pode variar. Por outro lado, a Bíblia diz claramente que o anticristo, o homem do pecado, em outras palavras, o homem que está por trás da transgressão da lei de Deus, vamos deixar isso bem claro, porque pecado é transgressão da lei, de acordo com 1 João capítulo 3, certo? Então, o homem do pecado é o homem que está por trás da transgressão da lei de Deus. E a transgressão ou alteração autoritária da lei de Deus é uma afronta à autoridade de Deus. Essa é a questão que discutimos da última vez. Muito bem. Agora, se você quiser fazer parte de um grupo ecumênico, você não teria que abandonar a profecia? Bom, vamos apenas deixar claro o que significa isso. O que significa embarcar numa onda ecumênica? Certo. Se você disser que aquilo que eu defini como inimigo de Deus, por causa da mudança da lei e a mudança dos tempos e todas as outras características envolvidas, como a negação da Bíblia nesse processo, se você disser que tudo isso, pelo bem da paz, deve ser jogado na lata de lixo, a fim de se alinhar e aceitar aquilo que as outras organizações ensinam, bem, nesse caso, você está fazendo parte de um movimento ecumênico. E fazer isso é negar a profecia. Ou seja, você tem que jogar fora a verdade para se alinhar com todos os outros. Deixa eu te fazer uma pergunta. O Papa é um rei? Sim. Ele é um rei, porque ele é coroado. E os seus cardeais são príncipes? Sim. Se você jura lealdade ao Papa, você não está negando a relevância da centralidade de Cristo? Claro. Porque se você se tornou parte do reino de Deus, quem passa a ser o seu legislador? Cristo. Quem é o seu redentor? Quem perdoa os seus pecados? Só Deus? Quem carregou os seus pecados? Só Jesus fez isso. Mas quem carrega seus pecados no catolicismo? Você mesmo? Nós temos que pagar. Temos que pagar por eles. Então, uma vez que o catolicismo nega a expiação, eles removeram a relevância de Cristo. Então, essa é a questão. Sim, porque
Bom, se você quer entrar nessa onda ecumênica, você tem que negar algumas dessas coisas para se dar bem com eles, para o bem comum. E se a escrita aparecer na parede e você negar o profeta? Bem, Neste caso, você estará andando como um cego, sem bengala, sem um cão-guia, sim, você estará perdido. totalmente perdido. Agora, Martin, seria possível que as pessoas, mesmo dentro de nossa igreja, possam ter ideias assim? Sim, infelizmente. Será que temos organizações inteiras que sugerem ideias assim? Sim, Vamos dar uma olhada então em algumas dessas coisas que estão saindo para que possamos discutir os tempos em que vivemos. Veja, vou deixar bem claro. Eu não estou aqui para atacar nenhuma organização ou um indivíduo. Eu estou atacando uma teologia, perfeito. ok? Nós sempre dizemos isso. Nosso foco é a questão, não pessoas. Nós raramente citamos nomes aqui. E a razão para isso, e deixamos sempre claro, é que quando você coloca um nome envolvido em uma teologia errada, você tende a pensar que o problema é aquela pessoa. Você perde o foco do problema em si. Mas ele é apenas um que pratica aquilo. Sempre tem outro. Por isso nós atacamos o problema. E qualquer um que acabe se encaixando ao problema, automaticamente é culpado. Faz parte do problema. Veja, eu não estou defendendo de maneira alguma que estas organizações sejam removidas ou fechadas. Não. Eu acho que elas servem um propósito importante. Porque uma organização como a Adventist Today, por exemplo, é uma organização muito útil, na minha opinião. Porque se você quer saber no que não acreditar, a Adventist Today é uma ótima fonte. Você concorda, Martin? Sim. Será que eu estou sendo muito duro aqui na minha posição? Veja, se nós olharmos para o material que eles mesmos publicam, ou mesmo as pessoas que os patrocinam, especialmente contra o nosso ministério, então eu acho que você não está sendo duro. E veja, não estou falando do ministério deles, estou falando da teologia que eles defendem. Veja, isso saiu em agosto de 2024. Foi no meio do ano passado. É relativamente recente e retrata o pensamento deles. A pergunta que eles fazem é: seriam os adventistas anticatólicos intolerantes? Ele poderia ter deixado essa última palavra de fora. O que ele está tentando sugerir aí é que qualquer um que seja anticatólico é intolerante. Eles estão tentando implantar um pensamento aí. Uma ideia. Agora veja, eu não sou anticatólico. Eu mesmo fui católico. A metade da minha família é católica. Eu definitivamente não sou anticatólico, mas sou sim anticatolicismo. Correto? Definitivamente, porque o catolicismo rejeita a centralidade de Cristo. É a doutrina da igreja. É isso que o catolicismo defende. Agora, se você é anticatolicismo, isso faz de você um intolerante ou simplesmente alguém que estudou o assunto e concluiu que não se pode concordar com essa doutrina? Ora, a Bíblia diz o mesmo. Eu acredito no que diz a Bíblia. Assim acreditava Martinho Lutero. Então, de acordo com esse título, Lutero era um intolerante? Lutero definitivamente era anticatolicismo. Então, de acordo com eles, Lutero se encaixa. Os melhores amigos dele eram católicos. Ele era um padre católico. Mas então eles mudaram. Oficialmente, sim. E eles continuam. Hora de sermos honestos. Nós não meramente acreditamos que a nossa igreja é a única que pensa que está certa, ou mesmo que a nossa igreja é a única verdadeira, pois no próprio coração de nossa escatologia está o ensino de que a Igreja Católica Romana é quase sobrenaturalmente poderosa e irremediavelmente má, a inimiga de Deus e aliada do diabo. Ora, a Bíblia diz que o dragão deu à besta o seu trono, poder e grande autoridade. Então, é aliada sim do diabo. Agora, isso quer dizer que cada católico tem conhecimento disso? Não. De novo, não se trata da pessoa. O problema é o sistema. Por exemplo, se você conversar com um católico comum, você acha que ele sabe que o catolicismo rejeita a expiação? Claro que não. Eles não sabem.
Não tenho a mínima ideia. A mínima ideia. Eles não sabem. Por acaso, o católico comum sabe que o Papa alterou os mandamentos de Deus? Você acha que eles têm noção disso? Não, eles não sabem. Apesar do catecismo dizer claramente isso. Mas eles não sabem. Pois é. E sendo esse o caso, nós vamos deixá-los na ignorância? Não, nós temos que informá-los. A melhor coisa que já me aconteceu, e ao mesmo tempo a pior coisa que me aconteceu, foi descobrir que o sistema no qual eu acreditava é aliado do diabo. E é claro que isso é um choque, mas a pessoa tem que saber. A Igreja Católica já mudou suas doutrinas? Nunca. Ela modificou de qualquer forma? Já revogaram qualquer coisa? Nada, nada, nada. Pois bem. Algumas das mesmas coisas que os antissemitas disseram sobre os judeus, nós adventistas dizemos em livros que prezamos a respeito dos católicos romanos. Aí ele está insinuando um livro específico, mas já vamos chegar lá. Mene mene tekel upharsin. Eles não sabiam o significado disso até que o profeta lhes contou. E eles desprezam o profeta totalmente. Eles não saberão até que seja tarde demais. Eles buscam a dominação global. Martin, eles mesmos admitem isso. É para isso que os jesuítas foram criados. E se eles negam a história, achando que os jesuítas perderam seu propósito e hoje em dia só servem sopinhas, ora, eles estão muito enganados. A Igreja Romana está empregando todos os dispositivos para estender sua influência, para aumentar o seu poder em preparação para um conflito feroz e determinado para retomar o controle do mundo. Isso foi retirado do livro Grande Conflito. Eles odeiam esse livro. Eles admitem que nunca deveria ser distribuído. Eu não sei o que essas pessoas estão fazendo na Igreja Adventista. Eu não sei por que se chamam de Adventistas. O nome de sua revista não faz sentido. Eu só estou vivo hoje porque não acredito nessa bobagem. Você acredita? De jeito nenhum. Eu acredito no que diz Apocalipse capítulos 14 e 12. Ser adventista do sétimo dia é não negar as suas doutrinas. Eles negam totalmente o espírito de profecia. Ora, para eles, isso já era. Exatamente. E quando perceberam o engano que cometeram, será tarde demais. Não acreditam no que diz o profeta de Deus. Na verdade, eles acreditam nos profetas do mundo, porque eles nos apoiam. Mas quanto a essa profetisa aí, nós a odiamos. Eles querem assumir o controle da economia, tornando impossível para nós fazer negócios. Me pergunto se eles já leram a Rerum Novarum. Eu duvido. Por acaso, a encíclica Rerum Novarum foi revogada? Não. Na verdade, o Papa Francisco ama citar a Rerum Novarum de vez em quando. Exato. Muito bem. Então eles obviamente não estão bem informados sobre essas questões. E faz com que todos, pequenos e grandes, ricos, pobres, livres e escravos, recebam uma marca na mão direita ou na testa. Muito bem, Martin. Seria a primeira ou a segunda besta que faz isso? É a segunda besta. Ora, parece que essa revista não entende de profecias, porque está aplicando isso à primeira. Mas é a marca da primeira besta por sua própria definição. Veja, eu não quero acabar com eles, mas eu só estou dizendo que quem escreveu esse artigo nunca estudou o catolicismo. Nunca. Não tem ideia do que o catolicismo ensina ou o que defende. Muito bem, vamos continuar. Os adventistas dizem que o papado está em conluio com Satanás. Eles têm uma mente. Haverá um vínculo universal de união, uma grande harmonia, confederação de forças de Satanás. Os reis do mundo se alinharão a essa besta. Eles darão seu poder a esse sistema. Ou seja, eles apoiarão a sua autoridade. É isso que diz a Bíblia. E se essa autoridade se manifesta em um indivíduo que representa isso, que está à frente de uma organização, um indivíduo que se diz infalível e que rejeita os mandamentos de Deus, ora, isso não anula a autoridade de Deus? Completamente. Isso remove a relevância e a centralidade de Jesus Cristo? Sem dúvida. E não a transfere para o homem? Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Isso é um versículo da Bíblia. Muito bem.
Continuando. Assim se manifesta o mesmo poder arbitrário e opressivo contra a liberdade religiosa, a liberdade de adorar a Deus de acordo com os ditames da consciência, como foi manifestado pelo papado durante o passado. Ele perseguiu aqueles que ousaram se recusar a conformar-se com os ritos religiosos e cerimônias do romanismo. E, mais uma vez, isto é uma citação baseada em Apocalipse 17. Veja, eles estão querendo dizer que a liberdade religiosa é algo do papado, que ele é a favor da liberdade religiosa. Isso não é impressionante? Afinal, o Papa não defende que a liberdade religiosa tem que estar em harmonia com o bem comum? É isso mesmo. Se uma pessoa não está em harmonia com o bem comum, ela não pode ter liberdade. Ela não tem esse direito. Ora, então eles não são a favor da liberdade religiosa, mas da intolerância religiosa. É verdade. Está claro como o sol. Veja, se você diz a uma pessoa que ela é livre só para fazer o que você quer, e apenas quando eu te disser que deve fazer. Você só tem liberdade para fazer exatamente o que eu quero. Sim, isso mesmo. Diga de novo, Martin. Eles dizem que somos livres apenas para fazer o que eles querem. Exatamente. Do contrário, eu te jogo na cadeia. Mas é claro que eles não põem a mão na massa. Eles vão fazer igual na Idade Média, vão deixar que os governos façam isso por eles. Esta é uma situação muito perigosa. O artigo continua. Eles têm cerimônias belas e complexas que manipulam as pessoas. Veja, Martin, que eles estão exibindo citações do livro Grande Conflito. Eles estão fazendo isso na intenção de mostrar que as pessoas que acreditam nesse livro são intolerantes. É isso mesmo. A pompa e cerimônia do culto católico tem um poder sedutor e encantador, pelo qual muitos são enganados. Eles passam a olhar para a Igreja Romana como o próprio portão do céu. O indivíduo que escreveu isso gosta de afirmar que a mulher que escreveu este livro aí, O Grande Conflito, não tinha a mínima ideia de como seria o papado moderno. Bom, deixa eu dizer uma coisa para ele. Eu estive no Vaticano há pouco tempo. Eu fiquei ali de pé, em frente a um pilar. Quando aquela música e aquele coral começaram a tocar, aquele som circulando ali naquele ambiente, havia um padre visitante ali, parado não muito longe de mim, que levantou as mãos e disse: "Esse é o reino de Deus!" E ele lentamente começou a desmaiar devido ao êxtase do momento. Eu vi isso com os meus próprios olhos, mas a revista diz que não é assim. Eu gostaria que ele visitasse o Vaticano, para ele ver se o que Ellen White escreveu em Um Grande Conflito não é verdade. Eu queria perguntar a ele se ele sabe o significado de todo o simbolismo daquele lugar. E se o catolicismo realmente defende aqueles simbolismos, não era melhor escondê-los ao invés de exibi-los em público? Muito bem, vamos continuar. Eles, ou pelo menos o clero deles, são imorais. Ao revelar os pecados de sua vida a um padre, um mortal errante, pecador e muitas vezes corrompido pelo vinho e pela licenciosidade, seu padrão de caráter é rebaixado e ele é contaminado em consequência. Obviamente, o escritor não concorda com essa afirmação. Será que ele já foi católico? Eu já fui. E quando eu tinha um problema, e tinha que me livrar de algo que estava incomodando minha consciência, fui bater na porta do padre. E ela foi aberta. E o que vi foi um homem totalmente embriagado, sentado na minha frente com uma garrafa de conhaque na mão. É essa pessoa a quem eu deveria confessar os meus pecados para me livrar deles? Eu não creio que o autor desse artigo tenha ideia de nada, mas deixe-me ser justo aqui. Será possível bater na porta de um pastor protestante e encontrá-lo embriagado, segurando uma garrafa de conhaque? Com certeza. Mas ele exige que eu confesse meus pecados a ele para ser salvo? Não. Não. Isso não faz diferença? Faz uma enorme diferença. E é muito importante salientar isso. Porque um sistema exige isso.
O outro não exige. O catolicismo chega a dizer que o padre é um alter Christus, sendo ele mais poderoso que Deus, porque ele ordena que Deus desça e torne-se aquela hoste. Veja, não estamos contra um indivíduo. É esse sistema aí. Muito bem. Eles planejam nos perseguir? Ela está empilhando suas estruturas elevadas e maciças nos recessos secretos dos quais suas perseguições anteriores serão repetidas. Grande conflito. Será que o autor do artigo conhece o juramento dos jesuítas? Olha, eu duvido. E se conhecem, acho que não acreditam nele. Pois é. Então, tudo isso aí é irrelevante. O autor deste artigo é Lauren Seibold. Ele é o diretor executivo da Adventist Today. E, em outra parte deste artigo, ele compara isso ao Holocausto e dá exemplos de males em outras instituições, incluindo o protestantismo. Então, ele insinua o seguinte. Aqui é a opinião dele. Estou envergonhado. Companheiros adventistas, é totalmente embaraçoso continuar nossa campanha contra os católicos romanos, muito menos usar isso em nosso evangelismo, apenas porque uma mulher de 2 séculos atrás, e para quem não entendeu, ele se refere a Ellen White, copiou esses preconceitos de alguém há 150 anos atrás. Martin, o que esse homem está fazendo na nossa igreja? O que ele está fazendo em nossa igreja? Eu não sei. Ele não acredita nas nossas doutrinas. Ele ignora completamente a centralidade de Cristo. Veja a gravidade da falsa acusação que ele fez aí. Eu acho que eu sei bem o que isso aí significa. A parte copiada a que ele fez menção ali, se a pessoa a quem ele está acusando ainda estivesse viva hoje, ele poderia ser processado por difamação. Não vamos processá-lo, porque ele tem antecedentes criminais nos livros do céu. Agora, deixe-me voltar ao ponto aqui. Considere um pastor protestante preso por causa de pedofilia. Agora pegue um padre católico que está preso pela mesma razão. Ambos são igualmente culpados perante a lei. Exatamente. Muito bem. Será que isso afeta em alguma coisa a centralidade de Cristo? Não. E aí está o ponto crucial. Aí está o X da questão. O fato de existir esse problema nos dois sistemas não é justificativa para se rejeitar a doutrina da centralidade de Cristo? Podemos dizer que o mundo protestante hoje é tão mau quanto o mundo católico? Claro que você pode. Pelos indivíduos, sim. Agora, isso justifica eu dizer que as doutrinas de ambos são igualmente más? Não, claro que não. As pessoas não entendem isso. Então, o autor finalmente chega a dizer que isso é intolerância adventista. Ellen White se aproxima muito do antissemitismo. Martin, basta ler a Bíblia e você verá que o Novo Testamento também chega perto do antissemitismo. A Bíblia culpa os judeus pela morte de Cristo, mas o Papa passou pano dizendo que foram os romanos. Mas quem entregou Jesus aos romanos? Foram os judeus. Muito bem. Existem boas pessoas entre os judeus? Claro. Também há pessoas más? Sim. Existem pessoas más em qualquer raça ou gênero? Seja lá qual for? Claro que sim. Mas isso muda em alguma coisa a centralidade de Cristo? Não. Nós mesmos não fazemos coisas más às vezes? Você acho que sim, mas eu? Ai, ai. Muito bem. Ele viu o povo da aliança espalhado em todas as terras, como destroços em uma praia deserta. Está citando o desejado de todas as nações. Apesar das manchetes se concentrarem no problema dos padres pedófilos na Igreja Católica Romana, a maioria das igrejas americanas sendo atingidas por alegações de abuso sexual infantil são protestantes. Martin, será que esse é o cerne da questão? Não. Esse tipo de raciocínio é uma distração. Exatamente. Martin, não estamos fazendo esse programa para expor a Adventist Today ou qualquer argumento sem sentido que eles tenham feito aqui. A questão é, qual é o cerne da questão? A questão
é a relevância da centralidade de Cristo, seu reino e sua autoridade. Exatamente. Essa é a questão. E se a rejeição dessa doutrina é institucionalizada em uma organização, como a Igreja Católica Romana, então não se pode alinhar com essa organização sem se desalinhar com Cristo. Pronto, esse é o ponto do programa. Muito bem. Vamos pegar outro artigo escrito por este mesmo indivíduo. Também foi publicado na Adventist Today. Quão proféticos somos nós? À medida que os dispensacionalistas avançavam em sua escatologia, recuamos para um discurso presunçoso e alarmista. Passamos do ensinamento bíblico de que Jesus retornará um dia, e esperamos que em breve, para gritarmos perseguição toda vez que o Papa tem uma azia. Desde então, falhamos em antecipar algo significativo. O povo do livro não deu orientação profética sobre sequer um único evento importante nos séculos 20 e 21. 2 guerras mundiais, mortes estimadas em 50 a 80 milhões, 50 milhões de mortos na gripe espanhola, estoques nucleares capazes de destruir a vida na Terra, mudança climática, comunismo, fascismo, genocidas na Europa Central, Rússia, Turquia, Uganda, Ruanda, Iugoslávia e Camboja. Ou seja, um monte de distrações para tirar o foco. Exato. Tem distrações aí para todos os gostos. Você quer diluir o evangelho e se concentrar em outra coisa? É só escolher. Se eu fosse ele, eu escolheria um deles e diria: esse aqui é o meu problema. Vou garantir que vou defender a causa dos cristãos em seja lá onde for. O problema é que ele aqui está nos dizendo que nenhuma destas coisas aí foi profetizada pelo povo do livro, e que deveria ser assim. Isso tudo é irrelevante. Tudo irrelevante. O que importa é a centralidade e relevância do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem. Então, Martin, quão importante é a centralidade de Cristo e seu domínio e governo e expiação dentro da economia chinesa? 0. Mas ele menciona aí a dominação econômica chinesa. Ora, se formos seguir a lógica dele, então todas essas coisas aí que ele cita deveriam ser previstas na Bíblia, profetizadas por ela. A Bíblia diz que haverá tumulto no fim. Bem, o pior é que ele faz referência a isso. Ele diz que pessoas como nós diríamos: ah, mas tudo isso daí faz parte do fim. Ora, é porque faz parte. Claro que faz parte. Ele continua dizendo: não previram nenhuma destas coisas. Martin, haverá fome, guerras, rumores de guerras. Pestilência. Todas essas coisas são esperadas. Será que ele nunca leu a Bíblia? Creio que não. Parece que ele nunca leu a Bíblia. Nós dissemos que as coisas iriam ficar ruins, mas não precisávamos de profecias enigmáticas com números e bestas para isso. Ou seja, Deus colocou esses enigmas na Bíblia, só que Deus não estava fazendo a menor ideia do que aconteceria. Então, por que ele colocou essas coisas na Bíblia? Deus colocou coisas que não são importantes. É isso que ele está dizendo. Por ele, você pode pegar o Apocalipse, arrancar, jogar fora, porque Jesus falou que o fim seria difícil e isso já basta. Continuando. Jesus já tinha dito que no mundo teríamos aflições, e enquanto vemos pessoas morrendo aos milhões, nós apenas murmuramos: fique de olho no Vaticano. Devemos ficar de olho em 2 bestas. Sim, devemos observar os sinais do mundo. E também olhar para a besta que saiu do mar e a besta que saiu da terra. Há uma descrição muito clara do que elas farão. E essa escrita, creio eu, está aparecendo na parede. Mas eles estão simplesmente jogando fora os escritos dos profetas, negando-os completamente para que as pessoas não saibam o que está escrito na parede. É isso mesmo. E o que aconteceu com eles no passado? Beberam o cálice com vinho falso. Caíram junto com a Babilônia. Caíram com ela. Muito bem, Martin. Continuando.
Então eles vão começar a legislar leis dominicais e nos perseguir. Isto é uma citação de Ellen White, ele está zombando disso. Ora, já não está lá no documento 2025? Não é? Está lá. Está nos documentos papais? Sim. Eu tenho uma pergunta. Se tem uma moralidade específica que vai virar lei, que é contrária à moralidade de Jesus, então quem provavelmente ditará essa moralidade? Será Elon Musk? Não. Seria então Bill Gates? Não. Seria o Ramaphosa? Não. Seria então alguma instituição religiosa poderosíssima no nosso planeta? Sim. Você pode esperar uma rede religiosa mundial que dite a moralidade? Sim, com certeza. É mesmo? E se essa moralidade for contrária à moralidade da centralidade de Cristo? Aí você tem um problema. E se os reis do mundo escolherem seguir essa moralidade em vez da moralidade ditada por Cristo? Bom, neste caso você ficaria na pior. Então, eles estão dizendo que Cristo não é relevante. Aquele trono branco em Roma é relevante porque escreveu uma encíclica. Algum presidente ou economista já escreveu uma encíclica? Não. Não? Nunca escreveram uma encíclica? Não. Muito bem. Se esse é o caso, de onde podemos esperar virem as contribuições morais para a humanidade? De uma encíclica. De uma encíclica. E quem escreve encíclicas? O Papa. E você acha que ele realmente escreve isso sozinho? Ou acha que a besta tem escritores que unem-se para garantir que seja do jeito mais apóstata possível? Olha, é bem possível. Mas eu não sei. Talvez ele canalize com o chefe dele para saber o que escrever na encíclica? Eles citam Tomás de Aquino, que diz que não há problema em roubar quando você precisa, não é? Continuando. Qual é o significado dos 3 anjos? Em um dos nossos recentes seminários de sábado na Adventist Today, um dos meus professores de seminário disse que, quando ele prega nas igrejas, ele geralmente pergunta às pessoas: vocês sabem o significado das 3 mensagens angélicas? Podem explicá-los? Ele raramente vê uma única resposta satisfatória. E provavelmente isso é verdade, Martin. Infelizmente. Porque muitos adventistas perderam o rumo e não conseguem ler o que está escrito na parede. O problema é que, se você está pensando em expulsar o profeta de Deus, então você... Veja, não se estuda mais isso nas igrejas. Eu digo isso com tristeza, mas é por causa de artigos como esse que não se estuda mais essas coisas. E agora ele vai tentar nos agrupar com todos os outros dizendo isso aqui, ó. Por que nós adoramos no sábado? Somos a única igreja aprovada por Deus. Ele está sendo sarcástico. Mas o sábado é uma verdade aprovada por Deus. E aqueles que aderem a essa verdade, se estiverem nessa denominação, tudo bem. Mas há muitos nesta denominação que não aderem à verdade nela contida. Como esse homem aí, por exemplo, que obviamente rejeitou tudo que a gente acredita. Mas isto não torna a questão relevante. O ponto é que o sábado, por exemplo, não é uma ordem de Cristo? Sim. É o dia dele. E o Papa tem outro dia, não tem? Sim. Que ele mudou por sua autoridade, né? Não é o catolicismo que diz que o domingo é a marca de sua autoridade? Sim. Sendo assim, é uma marca da autoridade do Papa acima da centralidade de Cristo. Essa é a questão. Mas ele não entende isso. É por isso que as pessoas vivem dizendo: ah, mas eu posso ser santo em qualquer dia da semana. Pois é. Mas Jesus, lá em Gênesis, separou o 7º dia. Então quem sou eu para negar o que Jesus estabeleceu? Exato. Martin, por acaso Jesus foi um defensor da verdade? Ora, claro que sim. Claro que sim. Mas ele foi popular? Não. Então, quando ele pregou a verdade contrária às máximas da humanidade, ele foi perseguido? Sim.
Ele continua dizendo que os adventistas dizem o seguinte: temos que nos separar deles e não ter nada que ver com suas expressões de fé. Na verdade, eles irão em breve nos perseguir, porque nós sabemos o que é certo e eles estão errados. Martin, eu diria que somente aqueles que reconhecem que não podem ter nada a ver com eles, porque as doutrinas deles negam a relevância de Cristo, somente esses serão perseguidos. Provavelmente ele não vai ser, porque está totalmente alinhado com o pensamento de fora. Não será qualquer adventista que será perseguido, somente aqueles que ficarem bem firmes. Exato. Você vai ter que insistir muito. Isso se quiser ser perseguido. Não é que você tem que ser firme quando começar a ser perseguido. Não, você tem que ficar firme para ser perseguido. Exato, para que você seja perseguido. Vamos colocar assim. Os reformadores foram perseguidos por se recusarem a aceitar a missa? Sim. Eles rejeitaram a doutrina da transubstanciação. Muito bem. Mas, Martin, você aceitaria a doutrina da transubstanciação se te forçassem? Por Deus, eu espero que não. Muito bem. Então, você não quer aceitar a transubstanciação? E se te forçassem a dizer que Cristo nunca carregou seus pecados, você tem que pagá-los no purgatório? Você estaria pronto para se levantar e dizer, ainda que caiam os céus, não aceito essa doutrina? Com a ajuda de Deus, sim. Porque se eu aceitar essa doutrina, eu terei negado a centralidade da expiação de Cristo. Não é isso mesmo? E o que dizer do sábado? Mesma coisa? Mesma coisa. Então, qual é o problema? Será que o que importa é esse monte de coisa que ele colocou aqui? Ou o que importa é a centralidade de Cristo e sua autoridade, não importando o assunto? É uma questão de princípio. É sobre a relevância de Cristo. E até onde você iria para defendê-lo? Exatamente. Muito bem, Martin. Então, vamos caminhar para os eventos da atualidade. Veja, temos aqui um discurso feito por Donald Trump. Vamos ouvir o que ele tem a dizer. E veja, não é para condenar, é para informar. Vamos ouvir o que Trump tem a dizer. Não vamos tolerar nenhum ataque à fé da juíza Barrett. A intolerância anticatólica não tem lugar nos Estados Unidos da América. A intolerância predomina no Partido Democrata. Temos que fazer algo imediatamente. A direita tem que vencer. E vai ser uma vitória grande. Certo, Martin. Do ponto de vista mundano, se você não tivesse conhecimento prévio do assunto e da guerra em torno da centralidade de Cristo, você concordaria com o discurso dele? Sim, claro, porque faz sentido. É lógico, não pode ter preconceito anticatólico, isso é intolerância. O autor da Adventist Today não usou essa mesma palavra? Sim, igualzinho. Parece que ele está em harmonia com o que o presidente está dizendo. Ou seja, eles estão em sintonia. Sim. Eu até consigo entender a certo ponto. Eu também. Eu consigo entender se você tiver zero conhecimento do que diz a Bíblia, ou do que disseram os reformadores, ou do que diz a profecia. Aí sim. Se eu não souber a verdade, aí eu entendo essa mentalidade. E a mentalidade que nós agora estamos defendendo será chamada de intolerância. Sim. É exatamente isso. Mas é aí que isso entra, então. Tudo bem. E se as escrituras estiverem corretas? E se as profecias estiverem certas? E se os reformadores estavam corretos? E se o espírito de profecia estiver correto? E se o X da questão for a autoridade de Cristo? Nesse caso, o discurso dele é baseado em desinformação. Em que se baseia, afinal? Doutrina social. Puramente questões sociais. A Igreja Católica cuida de doentes dentro dos seus hospitais? Sim. A Igreja Católica tem cozinhas comunitárias? Os jesuítas não administram essas organizações? Sim.
Eles não têm universidades. Muitas? Eles promovem uma certa ideologia nessas universidades. Sim. O próprio Trump não esteve sujeito a essa ideologia. Os filhos dele não estão sujeitos a ela. O gabinete todo dele não está sujeito a essa ideologia. Sim. Todo mundo. A equipe dele. Estão todos trabalhando no governo dele nesta fase. O mundo está em um clima ecumênico. Sim. O protestantismo foi deixado de lado. Sem dúvida. Os protestantes não fizeram paz com Roma. Com certeza. A mão se estendeu através do abismo. Muito bem. Então, Martin, e no meio disso tudo, quem foi deixado de lado? A centralidade de Cristo. A centralidade de Cristo foi deixada de lado. Agora, se pudéssemos sentar e explicar isso a ele utilizando a Bíblia, e somente a Bíblia, um estudo detalhado de Daniel, capítulo 7, Apocalipse 13, 14 e 17, além de toda a história que acompanha esses capítulos, olhando para as sociedades secretas, o poder que elas exercem, seu impulso ecumênico, qualquer impulso de ecumenismo acaba com a centralidade de Cristo, porque é a autoridade dele que é negada em prol da autoridade humana. Essa é a questão. E é difícil de as pessoas verem isso, porque elas dizem, vocês se acham melhor que os outros. Veja, se alguém diz que o Papa é o anticristo porque na igreja dele existe pedofilia, eu concordo que esse não é o argumento certo. Ou então o argumento de que existem transgêneros na igreja católica. Existem bêbados lá dentro. Há estupradores nessa igreja. A questão não é essa. Sim, e todas têm esses problemas. Mas não são essas coisas que tornam alguém anticristo. Não são essas coisas que determinam quem é o anticristo. Mesmo porque, como você acabou de dizer, esses problemas existem em organizações protestantes, em qualquer religião, qualquer sociedade secreta e até mesmo dentro da professa Igreja de Deus. Isso mesmo. Então, esse não é o ponto. Qual é o ponto? Se você focar nessas coisas, você pode perder o foco do que importa. Exatamente. Aí você vai começar a escrever artigos como esse. Veja, não há uma missão para as pessoas que conhecem a verdade? Certo. As religiões querem se unir e querem ter uma figura de autoridade. E o papado se encaixa nisso. Veja, o que eu estou tentando dizer aqui é, se você quiser dizer que é um problema no sentido de intolerância contra católicos, neste caso, a questão não foi entendida, como você acabou de dizer. Trata-se de uma missão. Quem conhece a verdade tem a missão de levá-la a outros. Martin, se você se preocupa com o bem das pessoas, você não quereria, então, explicar isso para que elas entendam? Os reformadores não fizeram isso. Eles não conquistaram praticamente todo o mundo? Muito bem. Temos aqui um artigo do Independent dizendo assim: a igreja satanista mantém uma campanha para arrecadar meias para moradores de rua. Uma organização satanista da Flórida lançou uma campanha de meias para ajudar moradores de rua como parte de uma campanha. Sua declaração de missão diz: a missão do templo satânico é encorajar a benevolência e empatia a todos os povos, rejeitando a autoridade tirânica, advogando a prática do senso comum e da justiça, e ser dirigida pela consciência humana a empreender buscas nobres guiadas pela vontade individual. As pessoas não entendem que dentro desta enorme organização existem satanistas e luciferianos. Dentro desse sistema todo, um lado adora a luz e o outro as trevas. E, curiosamente, o lado da luz dá títulos de cavaleiros para os que trabalham para o lado das trevas. Curioso, não? Vamos colocar assim. Então, há uma organização que ensina e prega e é obrigada, de acordo com a sua doutrina, a praticar a benevolência. Você acha que Trump seria elogiado se ele dissesse que temos que acabar com a intolerância aos templos satânicos? Não. Por que não? Eles estão fazendo coisas boas. É exatamente esse o problema.
É porque eles estão contra o pensamento religioso da maioria. Me deixe fazer outra pergunta. Quem são os conselheiros dele? Católicos? A maioria, pelo menos. Tem muitos evangélicos também? Na verdade, é um ecumenismo. A equipe dele é ecumênica. Muito bem. Você acha que ele tem muitos representantes da Igreja de Satanás no seu painel consultivo interno? Eu acho que não. Você acha que não, Martin? Você entendeu meu ponto? Esse indivíduo que estava escrevendo tudo aquilo na Adventist Today analisa essas questões e diz que somos intolerantes por atacarmos o catolicismo, sendo que os católicos fazem coisas boas. Exatamente. Mas veja quantas coisas boas os satanistas estão fazendo. Mas aí dizem, mas eles também fazem coisas más. Ora, os católicos também, protestantes também. Veja a declaração de missão desse templo satânico. Sou exatamente como a declaração de missão de protestantes e católicos. Acho que sou até melhor. Sou até melhor. Mas eu volto à questão. A centralidade de Cristo está aí? Claro que não. Muito bem. Portanto, isso é um problema na escolha que você faz? Sim. Você se uniria aos satanistas? Não. Por quê? Porque não ia cair bem, né? E porque removem a centralidade de Cristo. Sim, pra gente sim, mas eu estou dizendo às pessoas aí fora. Esse é o argumento delas. E isso é pra mostrar como o raciocínio delas não é lógico. Sim, é um raciocínio ilógico. Agora, o que acontece se a organização que eles realmente seguem fizer os seus principais palestrantes em eventos como posses presidenciais? E se eles não forem expressamente tão contra a centralidade de Cristo, mas apenas expressar isso em termos religiosos, não deveria ser exposto também? É claro que sim. Você participaria de um concílio ecumênico com eles? Não. Com toda certeza não. Embora na prática você possa, porque se você for no show de rock, você está adorando essa entidade. Ou um show de rave. Exatamente. Ou mesmo muitos shows cristãos. O Papa Francisco uniu o mundo contra si mesmo. Esse já é um artigo recente, de 14 de fevereiro de 2025. E é um artigo irônico também, não é? Nos quase 12 anos desde a sua posse, o Papa Francisco recebeu elogios e críticas em quase igual medida por sua posição franca sobre questões políticas. Na intervenção mais recente de Francisco no mundo da política, o Papa enviou uma carta aos bispos americanos na terça-feira condenando o programa de deportação em massa do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. É uma questão social ou religiosa? Social. Programa de deportação em massa do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O que é construído com base na força e não na verdade, sobre a igual dignidade de cada ser humano, começa mal e terminará mal, diz a carta do Papa Francisco. O czar da fronteira de Trump, Tom Homan, que é católico, disse a Francisco que ele deveria se ater à Igreja Católica e consertar isso e deixar a fiscalização da fronteira conosco. Apoiadores do presidente fizeram críticas semelhantes nas mídias sociais. Parece, Martin, que o pêndulo se moveu para a direita. E alguns dos pensamentos de esquerda do Papa Francisco não são mais populares hoje, certo? Muito bem. E se, em algum evento futuro, acabasse chegando aí um outro Papa? Essa ideia irritaria alguns figurões, porque eles acreditam que esse é o último Papa, né? Bom, eu não acredito necessariamente nisso. Não seria interessante se houvesse uma voz conservadora surgindo dentro da Igreja Católica? Isso realmente se encaixaria com o contexto atual. Um dos indivíduos que Donald Trump acaba de nomear como seu representante em Hollywood é um católico muito conservador, que também se opôs às doutrinas de Francisco. Então, essa ideologia conservadora está surgindo bem forte. Sabe o que é interessante? Mesmo que ele seja tão liberal e faça todas essas coisas, sempre que confrontado com isso, ele ainda volta para o lado conservador. É interessante, né? E se os evangélicos dissessem que temos que nos unificar e fortalecer a posição cristã no cenário mundial?
Bom, isso significa elevar uma religião acima das outras em seu ambiente. E uma das maneiras de fazer isso seria instituir a guarda do domingo novamente, para que as pessoas possam ir à igreja e refletir sobre questões espirituais, passar tempo com a família, etc. Você acha que o papado, de acordo com as suas encíclicas e dogmas, apoiaria essa visão? Claro que sim. Definitivamente. Ok. Como isso afetaria a centralidade de Cristo e sua lei? Bem, vai parecer que é em prol disso, mas que na verdade joga Cristo completamente fora de cena. E coloca no lugar a autoridade romana? Muito bem. Agora vamos ouvir o que o homem tinha a dizer sobre o Papa Francisco. O Papa disse palavras duras para mim. Mas eu sou católico de longa data, fui batizado católico, fiz primeira comunhão como católico. Ora, o Papa deveria focar em consertar a Igreja Católica e deixar que o conserte a fronteira dos Estados Unidos. Ele quer nos atacar para proteger nossa fronteira? Ora, ele tem um muro ao redor do Vaticano, não tem? Ele tem um muro ao redor de si para se proteger. Então por que não podemos ter um muro ao redor dos Estados Unidos? Ele devia se preocupar em consertar a Igreja Católica e deixar a fronteira do nosso país conosco. Pergunta, Martin. Ele é contra a opinião do Papa com relação a essa questão? Ou ele é um anticatólico? Ele é contra a opinião do Papa nesse assunto. Aham. Afinal, quantas vezes ele não disse ser um católico fervoroso? Correto? Então ele não é contra o catolicismo. Ele está em harmonia com o catolicismo. Então, qualquer voz que surja no catolicismo, sendo doutrinária, não estaria na moda? Eu creio que sim. E é por isso que isso realmente enfatiza o porquê das pessoas serem tão... Ou melhor, por que os católicos conservadores ficam tão irritados contra o Papa Francisco? Inclusive, de acordo com eles, eles querem o catolicismo raiz. Exatamente. Muito bem. Temos aqui um artigo interessante de uma agência de notícias católica. O Papa Francisco e Vance entram em conflito sobre Ordo Amoris. Vance, um católico? Ok. Ele é anticatólico? Não. Qual é o conflito aqui? É com relação ao sentimento da pessoa. Ele entraria em conflito com alguma questão doutrinária? Não, não entraria. Se o Francisco, de acordo com eles, estivesse seguindo a doutrina da igreja, a doutrina raiz católica, eles não estariam entrando em conflito. Exato. Então, Vance, um católico, em uma entrevista, no final de janeiro, invocou um conceito cristão da velha escola, que ele mais tarde identificou como Ordo Amoris, que, disse ele, ensina que a compaixão de alguém pertence primeiro à família e aos concidadãos, e depois disso ao resto do mundo. É algo que acontece em um avião toda vez que você voa. Quando a máscara de oxigênio cair, por favor, coloque-a primeiro em seu rosto e depois ajude os outros. É lógico? Então, ame sua família, depois o seu próximo e então a sua comunidade. E então você ama o seu co-cidadão de seu próprio país. E então, depois disso, você pode focar e priorizar o resto do mundo, disse Vance. Escrevendo aos bispos dos Estados Unidos sobre o tópico da migração, o Papa escreveu em 10 de fevereiro que um autêntico Estado de Direito é verificado precisamente no tratamento digno de todas as pessoas. Tratamento digno de pessoas em atividades ilegais, como forçar sua entrada ilegal em um país. Bom, a questão é que isso é transgredir a lei do país. Sim, ponto final. Sendo assim, você se torna um transgressor da lei. Isso é chamado crime. É assim que funciona. Simples assim. E como tal, você deve ser tratado como criminoso. Mas me parece que, não é só nessa questão, mas em muitas outras, a violação de seja o que for, seja assassinato, parece que para ele a lei tem que ser posta de lado e deixar essas pessoas vagando pelas ruas, praticando todo o caos que vemos hoje em dia. Mas esse não é o ponto. A questão é, isso daí é um assunto social ou uma questão religiosa dogmática? Não, isso daí é social. E é por isso que, como vimos
no artigo da Adventist Today hoje, isso aí é uma distração para tirar o foco das pessoas da centralidade de Cristo. Isso mesmo. Ou seja, controlar de maneira ordenada e legal a migração, isso é um direito do governo, foi o que o Vance disse. E ele disse ao Papa, você sabe, apesar de toda a simpatia que você tem para essas pessoas pobres, etc., fique aí na sua, tá bom? Trump diz que está ordenando que o procurador-geral ataque o preconceito anticristão com a Força-Tarefa de Liberdade Religiosa. Interessante, hein? Martin, eu vejo a escrita na parede. Porque a Constituição dá direitos iguais a todos os sistemas religiosos, certo? E eles já estão indo na direção de acabar com isso daí. Muito bem. Ele disse aos participantes do café da manhã, de oração, que a sua administração também trabalharia para proteger os cristãos em nossas escolas, em nossas forças armadas, em nosso governo, em nossos locais de trabalho, hospitais, praças públicas, e reunir nosso país como uma nação sob Deus, com liberdade e justiça para todos. Existe um viés cristão aqui? Sim. Mas Trump e seus apoiadores já têm há longo tempo pressionado para o cristianismo, especialmente da linha evangélica e fundamentalista, ocupem lugar privilegiado na sociedade americana. Veja só. Ora, não é isso mesmo que o grande conflito disse que aconteceria? Não é isso que o capítulo 13 de Apocalipse profetizou? Agora, esse lugar de privilégio será dado a qual moralidade? A da Igreja Católica. Exatamente, exato. Agora, vamos analisar essa questão. O presidente Trump está tomando medidas para combater o que ele chama de preconceito anticristão nos Estados Unidos. Durante uma série de eventos em Washington na semana passada, em torno da oração nacional do café da manhã, ele assinou uma ordem executiva estabelecendo uma força-tarefa para eliminar a discriminação anticristã dentro do governo federal. A ordem executiva salienta um aumento no vandalismo contra centros conservadores, igrejas, centros contra o aborto, seguindo a anulação do caso Roe vs. Wade pela Suprema Corte. No café da manhã de oração da semana passada, Trump criticou o Departamento de Justiça, a Receita Federal e o FBI nominalmente. Ele nomeou a Procuradora-Geral Pam Bondi para liderar essa força-tarefa, que identificará políticas e práticas ilegais em agências federais e recomendar novas ações presidenciais ou legislativas. Também se concentrará na investigação e na acusação de casos de violência anticristã e de vandalismo. Vejam, enquanto eu estiver na Casa Branca, protegeremos os cristãos em nossas escolas, nosso exército, nosso governo, nossos locais de trabalho, hospitais, praças públicas. Nós traremos nosso país de volta como uma só nação sob Deus, com liberdade e justiça para todos. Além disso, Trump está reativando o escritório de fé da Casa Branca para ser liderado pela pastora Paula White, que o aconselhou sobre iniciativas religiosas durante seu primeiro mandato. Um consultor sênior disse à CBN que Trump tem especificamente ordenado que o escritório de fé fosse localizado na ala oeste. A força-tarefa é lançada após Trump conceder perdão a ativistas anti-aborto acusados sob o governo Biden. E depois que um relatório da Câmara de 2023 revelou um memorando da FBI mirando os católicos tradicionais como ameaças domésticas. Kerry. Eu acho que isso tinha que ser feito, porque, infelizmente, temos uma série de evidências de que, sob a administração anterior, muitos cristãos e pessoas de fé estavam literalmente sendo alvos. Sabemos que o escritório do FBI, em Richmond, em coordenação com outros escritórios, como o escritório Richmond, em Virgínia, em coordenação com outras entidades e todo o FBI, estavam sugerindo que os fiéis católicos romanos conservadores devessem ser vigiados como uma potencial ameaça à segurança interna. Sabemos que o Departamento de Justiça vigiou pais cujo único crime foi comparecer às reuniões do conselho escolar e oporem-se ao ensino da agenda trans para os seus filhos. E aqueles que se opuseram a meninos utilizarem banheiros de meninas acabaram tornando-se alvos de vigilância e possíveis prisões e processos judiciais.
Então precisamos ter certeza de que os cristãos não estão sendo perseguidos, que não estão sendo alvos e que a burocracia não está violando seus direitos da primeira emenda. E é por isso que hoje eu estou honrando muitas pessoas, criando uma nova comissão presidencial sobre a liberdade religiosa. Será algo grande. Vai funcionar incansavelmente para defender esse direito fundamental. Uma mulher bem idosa foi presa por rezar aqui na América. Foi presa por rezar. Também estamos acompanhados hoje por uma senhora de 75 anos, Paulette Harlow, que foi condenada a 2 anos de cadeia por rezar do lado de fora de uma clínica, por meio de uma lei obscura que não havia sido usada já há anos. Foi uma estratégia seletiva para mirar nela. Ela também foi torturada pela administração anterior. Martin, é verdade que tem havido um preconceito anticristão. Isso é verdade. Correto? Mas essas organizações que estão se formando agora são organizações governamentais? Sim. Esta é uma organização governamental, uma força-tarefa. E será que eles não serão influentes? Não haverá envolvimento policial para garantir que isso não aconteça mais? Sim. Muito bem. Me parece muito bom, não é? Bem, é a igreja se unindo ao Estado. Ah, é bastante óbvio, não é? Sim. Igreja e Estado se unindo. Será que o Vance, num discurso recente na Europa, repreendeu o Reino Unido, por exemplo, por prender pessoas por rezarem silenciosamente em suas mentes? Sim. Será que eles estão realmente pensando nisso e dizendo: olha, esse homem aí tem razão, né? Será que os Estados Unidos será normativo no mundo em relação a essas questões? Claro, já está acontecendo. Isso não é o escrito na parede? Sim. Você acha que muitas pessoas estão lendo o que está escrito e não estão entendendo ou nem mesmo enxergando? Super concordo. Eles estão ansiosos para saber quando que o Trump vai implementar ou colocar uma força-tarefa para isso, para finalmente resolver a questão. Os cristãos finalmente terão seu lugar na sociedade. Muito bem. Deixa eu te perguntar uma coisa bem estranha. O presidente anterior, o Joe Biden, era católico? Sim. E ele era fervoroso? Sim. E no final de sua presidência ele não foi visitar o Papa? Sim. Não é? Pouco antes de deixar o cargo. Muito bem. Isso levantou algumas controvérsias. Alguns bispos disseram: você não deveria receber missa, mas ele foi autorizado a receber, etc, etc. Houve uma confusão em torno disso aí. Mas ele não se tornou maçom bem ali no final? Sim. Ou pelo menos ele não reconheceu que era um? Eu não sei, né? Não sabemos. Mas enfim, o que dizer sobre essa declaração do espírito de profecia? Este terrível quadro desenhado por João para mostrar quão completamente os poderes da terra se entregarão ao mal, deve mostrar àqueles que receberam a verdade quão perigoso é se unir a sociedades secretas ou se juntar de qualquer forma com aqueles que não guardam os mandamentos de Deus. Sociedades secretas. Isso inclui organizações que têm juramentos secretos? Sim. Os jesuítas não têm juramentos secretos? Sim. E os cavaleiros de Malta? Sim. Martin, você acha que o Opus Dei tem juramentos secretos? Você acha que os maçons também não têm? Claro. Todos eles têm juramentos secretos. Todas as organizações católicas estão competindo pela supremacia católica. Sim. Com certeza. Elas são muito bem sucedidas se você considerar todas as pessoas na administração. Bem, a representação católica nos tribunais, por exemplo, em todos os lugares, eles estão em toda parte. Em um altar maçônico, você tem todos os livros religiosos lá, não é? Eles têm o livro sagrado dos hindus, tem o Alcorão, a Tanakh, e também tem a Bíblia. Estão todos lá. São ecumênicos. E se você é ecumênico e está ligado às religiões que negam a centralidade de Cristo, então não estão negando a relevância de Cristo, a sua centralidade? Sim. Então, Martin, quem é o seu guia moral? Você diz num cenário ecumênico? Não, o seu guia moral. O meu é Jesus Cristo.
O seu é Jesus Cristo. E se os atributos deste guia moral a quem você segue colidissem com aqueles que são propagados no mundo hoje? Neste caso, eu entrarei em conflito com o mundo. Então é um conflito de mentes. Sim. O seu canal chama conflito de mentes, não é? Será que essa declaração é um aviso? Eu acho que sim. É uma advertência, né? Então, Martin, vamos terminar dizendo que o nosso trabalho é agressivo. E eu admito que provavelmente fomos, aos olhos de muitos, agressivos na conversa de hoje. Você não acha? Claro, fomos sim. Provavelmente receberemos muitos comentários dizendo que fomos antagônicos para com a pessoa e que isso deveria ter sido feito com mais amor. Mas, Martin, quem estamos defendendo aqui? Cristo. Cristo. E a sua relevância em seu próprio reino e a da sua lei. Se me amais, guardai os meus mandamentos. Sim. Para que tenhais direito à árvore da vida. Isso não está no Apocalipse? Aqui estão os que guardam os mandamentos. Em verdade, guardareis os meus sábados. Poderíamos mostrar aqui verso após verso, não vamos fazer isso. Mas a verdade é que a nossa guerra é agressiva porque somos soldados de Jesus. Agora, se você é um soldado de Jesus, então a relevância e a centralidade de Cristo é o seu objetivo. Qualquer coisa que a negue ou diminua a relevância de Cristo é o seu inimigo. É simples assim. É assim que funciona. Devemos levar a bandeira manchada de sangue até as fronteiras do inimigo. Temos que pregar essas coisas. Vamos amarrar bombas em nós e nos explodir? Não. Isso seria inútil. Não poderíamos pregar depois de fazer isso. E acabar com tudo, não é? Qual é a nossa arma? A Bíblia. Isso aqui, ó. Isso é a sua arma? É a minha única arma. Nossa única arma. Muito bem. Veja, se me permite uma intervenção rápida, é uma espada de 2 gumes. Ela deve cortar você também, não é? Deve me cortar também. Continuando. Não lutamos contra a carne e o sangue, mas contra principados, potestades, contra os governantes das trevas desse mundo. Estamos lidando com uma mentalidade demoníaca que tem estado por aí desde a queda de Adão. É isso mesmo. Contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestes. Maldade espiritual, Martin. Se consentirmos em depor nossas armas, em baixar a bandeira manchada de sangue e nos tornarmos cativos e servos de Satanás, Satanás é o inimigo da lei de Deus, certo? Ele odeia a lei de Deus. Sim, ele a odeia. Podemos até ser libertados do conflito e do sofrimento. Veja só, Satanás vai nos deixar em paz. Se você está acorrentado à carruagem dele, ele te deixa em paz. Mas essa paz será conquistada somente com a perda de Cristo e do céu. Este é um aviso sério para aqueles que escrevem artigos como o que acabamos de ler no início do programa. Isso pode parecer duro, mas é uma questão de vida ou morte. Exato. E eu certamente não tenho nada contra aquele irmão. Eu não quero o mal dele, mas sou completamente contra o que ele disse. Não podemos aceitar a paz nestas condições. Que venha a guerra, então. Guerra até o fim da história da Terra, em vez de paz por meio da apostasia e do pecado. Amém? Esta é a nossa mensagem. E é esta profetisa que nos ajuda a entender o que está escrito na parede. Precisamos entender o que está escrito. E, Martin, sabe de uma coisa? Enquanto aquele dedo escreve na parede e as pessoas estão sentadas com taças de vinho cheias de abominação, bebendo-as em taças supostamente sagradas, estão repetindo o que Belsazar fez em sua época. Estão fazendo igual. É uma vergonha. Precisamos entender a reforma protestante. Ou, como disse Grayton Guinea, o historiador da Inglaterra, no final dos anos 1800, ele disse: ou então teremos que lutar mais uma vez pela reforma protestante.
e as suas palavras se tornaram realidade. Vamos orar. Pai Celestial, a questão é a relevância de Cristo, é a sua centralidade. A questão é a autoridade e lei de Cristo. E o mundo está negando isso. Está criando ligações de tal forma que Jesus está sendo removido como pedra angular. Mas quem rejeita a pedra fundamental, seu edifício desmorona. Senhor, abre os nossos olhos para que possamos ver. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Olá amigos, já estamos de volta ao Brasil e agora com um pouco mais de antecedência para poder organizar a Campal e fazer uma das melhores campais para a honra e glória de Deus. Viemos fazer os últimos ajustes para a Campal de 2025 e Deus foi tão maravilhoso que nos deu muitas surpresas. Aqui descobrimos que o auditório central já está com ar-condicionado, alguns prédios foram reformados, a grande maioria com Wi-Fi. E surgiram 30 vagas a mais para a acomodação privativa, que já estavam esgotadas. Então não perca tempo, faça o mais rápido possível, garanta já a sua vaga. Muitas pessoas têm perguntado se nós vamos ter os estandes esse ano. Sim, nós vamos ter os estandes. E nós pedimos para que você que tem o interesse de fazer uma exposição ou venda aqui na nossa Campal, que mande o seu interesse então através do nosso WhatsApp, 19 99870 4871, para que a gente possa informar você como que você pode fazer essa aplicação. Uma das novidades que nós temos para esse ano é que se você trouxer um amigo não adventista, você vai ter um desconto e o seu amigo também vai ter um desconto. Entre em contato conosco no nosso WhatsApp para saber mais a respeito desse plano. Em breve teremos mais informações sobre a Campal. Lá na aba FAQ, você vai encontrar muitas informações que você precisa para chegar aqui, condução, locomoção, os aeroportos mais próximos, como você chegar aqui no local da Instância Árvore da Vida. Se você tiver mais dúvidas, pode nos perguntar também no nosso WhatsApp. Nos ajude a divulgar essa Campal. Ela será uma bênção e você não vai se arrepender. 17 a 21 de abril de 2025, aqui na Instância Árvore da Vida. Então, não deixe para depois. Faça já a sua inscrição. Você não pode perder este evento. Que Deus abençoe e nos vemos em breve.